Olá, amigos! Mais uma vez estamos juntos estudando sobre a doutrina espírita, mas na verdade abrindo as portas para a compreensão dos verdadeiros caminhos da doutrina espírita perante todos os desafios atuais que o planeta Terra nos apresenta. A doutrina é a mensagem de Jesus para o processo de transição. Dentro da doutrina encontramos as respostas para as múltiplas dúvidas que nos envolvem a mente e o coração. Quais são os caminhos da verdadeira moral do homem de bem? Como se aplica a fundo o maior mandamento de Jesus? Qual o significado do bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois eles herdarão a terra? Qual o entendimento do amai-vos uns aos outros, como eu vos amei? O que significa estar adentrando a era do Espírito? O que significa o amor, os vínculos amorosos e a família espiritual entre espíritos e não entre os modelos corporais que se apresentam a nós, nos desafiando aos processos de evolução? São perguntas que parecem simples, mas cujas respostas são complexas e exigem uma elaboração, um conhecimento verdadeiro sobre a senda do espírito ao longo do processo de evolução, a compreensão da criação divina, o abster-se da materialidade, o abster-se do antropocentrismo, o adotar a compreensão de que somos todos irmãos, espíritos em evolução, em múltiplos estágios de evolução. A compreensão e o entendimento sobre o papel de cada um de nós, conforme nós temos repetido constantemente. Porque a sociedade é formada pela união das mentes, pela preponderância dos comportamentos. A soma de muitos unos faz os múltiplos que compõem a sociedade terráquea. Mas a Terra tem dirigentes, a começar pelo seu governador, Jesus, o Mestre Jesus, o seu dirigente maior e todos os espíritos luminosos que para ele trabalham, que dirigem o processo de transição e que compreendem a Terra como um todo. Todos nós que aqui estamos somos espíritos em evolução sob a diligência espiritual de Jesus Cristo. Então, meus amigos, nós temos muito a entender. E a ação humana nos últimos 200 mil anos de civilização teve um grande impacto sobre os outros espíritos em outros estágios de evolução. E como minimizar a iniciar e depois como corrigir este impacto, de tal forma que nós nos reencaixemos, aí sim, como espíritos que compreenderam o significado de serem civilizados, que compreenderam o significado de serem espíritos em estágio de humanização, que compreenderam as leis divinas a fundo, que são novamente abnegados das leis transitórias do homem, para absorver as leis divinas e o significado destas leis para os passos humanos na Terra. Espíritos que compreendem que a vida humana, a reencarnação é mera passagem e que nós, como espíritos filhos de Deus, não somos e nem podemos ser os filhos prediletos, mas somos apenas aqueles cujos deveres espirituais são maiores, porque a compreensão acerca da vida é maior e porque já somos capacitados para responder perante a lei de ação e reação. Hoje, meus amigos, dando continuidade a este mapa profundo sobre os biomas do Brasil, para que nós possamos realmente juntos definir os caminhos de conscientização daqueles que nos cercam e trazer a mensagem do Cristo para a Terra, tornando-a uma árvore frutífera, iluminada, com raízes sólidas, a fim de que os equívocos que nós temos cometido com nossos irmãos de jornada em outros reinos possam ser corrigidos, de forma que realmente, ao adentrarmos o planeta de regeneração, tenhamos começado a extinguir as grandes expiações da Terra diante de todos os espíritos do Senhor.
Hoje nós falaremos sobre os 2 últimos biomas e nós vamos traçar um pouco os caminhos do nosso impacto na Terra, gerando a extinção de modelos físicos fixados pelos geneticistas espirituais, impedindo os processos de evolução. Sejam bem-vindos, meus amigos, ao podcast da SEAMA, o podcast Fala Animal, esta luz bendita que a todos nos ilumina, trazendo os caminhos da voz da doutrina espírita, ecoando para nosso coração e nossa mente, a fim de que nós sejamos capazes, então, de entender que o amai-vos uns aos outros se estende todos os filhos de Deus. Nossos cumprimentos aos voluntários queridos que hoje estão conosco para nós estudarmos os 2 últimos biomas em gratidão ao Mestre Jesus, que elegeu este país como Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e nos solicita que trabalhemos assiduamente, com fervorosa disciplina, abnegação e renúncia, para que realmente o Brasil faça valer o título de pátria, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Oi Sandra, oi Nádia, oi Natália, tudo bem? Que bom estarmos aqui mais uma vez para falarmos sobre mais alguns biomas e alguns assuntos interessantes, sempre à luz da doutrina espírita. Bom, esses 2 últimos biomas que vamos falar a respeito não são tão comentados como os anteriores, mas não por falta de importância ou de riquezas naturais, mas sim por estarem concentrados em regiões específicas e menores do Brasil, e por falta de interesse dos brasileiros em aprofundar os estudos nessas regiões. Então vamos começar pelo Pampa, também conhecido como Campos do Sul ou Campos Sulinos. O bioma do Pampa ocupa uma área de 176,5 mil km², o que dá cerca de 2% do território nacional. Ele é constituído principalmente por vegetação campestre, como as gramíneas, as herbáceas e algumas árvores. No Brasil, o Pampa está restrito ao estado do Rio Grande do Sul, ocupando 63% do território gaúcho e também porções dos territórios da Argentina e Uruguai. Os campos da região sul do Brasil são denominados como Pampa, termo de origem indígena para região plana. Outros tipos conhecidos como Campos do Alto da Serra são encontrados em áreas de transição com o domínio das araucárias. Em outras áreas encontram-se ainda campos de fisionomia semelhantes à savana. Os campos em geral parecem ser formações edáceas, ou seja, do próprio solo, e não climáticas. A pressão do pastoreio e os incêndios não permitem o estabelecimento da vegetação arbustiva, como se verifica em vários trechos da área de distribuição dos Campos do Sul. A região geomorfológica do Planalto de Campanha, a maior extensão de campos do Rio Grande do Sul, é a porção mais avançada para o oeste e para o sul. Nas áreas em que o bioma Pampa atua de contato com o arenito Botucatu, ocorrem os solos podizólicos vermelho escuro, principalmente a sudoeste de Quaraí e a sul e sudoeste de Alegrete, onde se constata o fenômeno de desertificação. O solo em geral é de baixa fertilidade natural e bastante suscetível à erosão. À primeira vista, a vegetação pampa campestre mostra uma aparente uniformidade, apresentando nos topos mais planos um tapete herbáceo baixo, cerca de 60 cm a 1 metro, ralo e pobre em espécies, que se torna mais denso e rico nas encostas, predominando gramíneas, compostas e leguminosas. Os gêneros mais comuns são Stipa, Piptechatium, Aristida, Melica, Brisa. 7 gêneros de cactos e bromeliáceas apresentam espécies endêmicas da região. A mata aluvial apresenta inúmeras espécies arbóreas de interesse comercial. Na área de
proteção ambiental do rio Ibirapuitã. Inserida nesse bioma pampa, ocorrem formações campestres e florestais de clima temperado, distintas de outras formações existentes no Brasil. Além disso, abriga 11 espécies de mamíferos raros e ameaçados de extinção, como rato d'água, cevídeos e lobos, e 22 espécies de aves nesta mesma situação. Pelo menos uma espécie de peixe, o cará, é endêmica da bacia do rio Ibirapuitã. O Pampa é uma região de clima temperado, com temperaturas médias de 18 graus Celsius, formada por cochilas onde se situam os campos de produção pecuária e as várzeas que se caracterizam por áreas baixas e úmidas. O Pampa Gaúcho de campanha meridional encontra-se dentro da área de maior proporção de campos naturais preservados do Brasil, sendo um dos ecossistemas mais importantes do mundo. Olá, Sandra. Olá, Nádia. Olá, Tiago. Mais uma vez é com muita felicidade e satisfação que eu estou aqui participando com vocês desse podcast. Bom, eu vou falar um pouco sobre a Caatinga. O bioma Caatinga ocupa 850 mil quilômetros quadrados, cerca de 10% do território nacional, e engloba 8 dos 9 estados do Nordeste, com exceção do Maranhão, e pega também parte de Minas Gerais, já no sudeste do país. A palavra Caatinga tem origem indígena. Em tupi, Caá quer dizer mata e Tinga, branca. Mata branca refere-se à paisagem esbranquiçada apresentada pela vegetação durante o período de estiagem, quando a maioria das plantas perde as folhas e os troncos tornam-se esbranquiçados. Mas quem conhece a região sabe que basta sentir o cheirinho da chuva para tudo ficar verdinho a cada ano. O Dia Nacional da Caatinga é celebrado em 28 de abril. A data foi criada para não apenas homenagear este bioma único, mas também conscientizar as pessoas sobre a importância da sua conservação. Foi oficializado por meio de decreto em 2003, em homenagem ao professor João de Vasconcelos Sobrinho. Nascida em 1908 e desencarnada em 1989. Professor, engenheiro agrônomo e ecólogo, Vasconcelos Sobrinho é considerado pioneiro na área dos estudos ambientais no Brasil e uma das maiores autoridades em ecologia da América Latina. Foi um dos fundadores da Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde introduziu a disciplina Ecologia Conservacionista, a primeira do gênero ministrada no Brasil. Em relação ao estudo da Caatinga, o professor Vasconcelos Sobrinho se destacou como pioneiro, já que antes dele o bioma era considerado sinônimo de miséria e escassez de recursos ambientais. Ele conseguiu provar que, além de ser muito rico, o patrimônio biológico da Caatinga, único no planeta por incluir inúmeras espécies que só são encontradas na região. Há um mito de que há da baixa riqueza biológica na Caatinga, mas, como vamos ver, a fauna e flora desta região são grandes. Da Caatinga, 3.150 espécies de plantas, 702 endêmicas, 371 espécies de peixes, 203 endêmicas, 98 espécies de anfíbios, 20 endêmicas, 79 espécies de lagartos, 49 são endêmicas, 458 espécies de aves, 67 são endêmicas, 183 mamíferos, 11 são endêmicos. Sobre essas espécies, nos períodos extremos de estiagem, há duas grandes estratégias: fugir ou ficar. Os que ficam enfrentam a seca, as plantas perdem as folhas para perderem menos água. Fotossintetizam com os troncos, estocam recursos e água nas raízes. Os insetos entram em dormência, pupa. Sapos se enterram, peixes também. Mamíferos se mudam para locais mais úmidos, em costa de montanhas. A Caatinga não é homogênea e muitas espécies se deslocam para áreas menos secas. O ciclo anual muda entre regiões. Luiz Antônio Sestaro, ecólogo, doutor em ciências pela UFSCar,
professor de Departamento de Geografia da UFRN, assim resume a importância da caatinga. Abre aspas. Está na adaptação às condições ambientais com um conjunto de adaptações bem particular, espécies endêmicas com um potencial de uso pelo ser humano, que muitas vezes nem se conhece, plantas que podem ser usadas futuramente num cenário de mudanças climáticas. Manter é um caminho que pode levar à sustentabilidade, fecha aspas. O professor destaca que a caatinga é um bioma bem adaptado às condições de um clima bastante rigoroso em termos de estação seca, muito longa que se estende por 8-10 meses ao longo do ano, e com temperaturas elevadas o ano inteiro. Para plantas e animais sobreviverem nessas condições, precisaram de uma série de adaptações. Para as plantas perder as folhas, por exemplo, é uma adaptação para enfrentar longos períodos de seca. É o normal delas, ninguém quer fugir ou está insatisfeito se esses organismos vivem e estão adaptados. Para o pesquisador, nós seres humanos podemos entender e buscar estratégias para viver nesses ambientes de forma menos conflitiva. Abre aspas. O ser humano sempre viveu de uma forma conflitiva, sem entender essas condições naturais. Um dos problemas é querer enfrentar o ambiente semiárido, confrontar o bioma caatinga, tentar alterar a sua forma de ser. Para sermos sustentáveis nesses lugares, precisamos nos adaptar, até porque é um dos biomas mais habitados do planeta. As cisternas, por exemplo, já deveriam estar embutidas em quem vive na caatinga. A necessidade de um programa evidencia a nossa falta de preparo para viver neste ambiente. Outra coisa é que a vegetação não se recupera rapidamente e muitas vezes as intervenções contínuas, cortando as plantas e fazendo pastoreio, impedem a recuperação da biodiversidade original e coloca em instabilidade esse ecossistema que já vive numa pressão muito grande em termos climáticos. Fecha aspas. O professor Carlos Roberto Fonseca relaciona entre os principais desafios da caatinga a alta densidade populacional, com pelo menos 30 milhões de pessoas demandando recursos, estradas com acesso para retirada de recursos, caça e perseguição de aves e mamíferos, desmatamento na procura por madeira que já levou ao desaparecimento de grandes árvores, pecuária com gado bovino mais perto do litoral, sem contar com 19 milhões de cabras e carneiros, desertificação e ser uma das áreas mais suscetíveis do mundo à emergência climática. Sestaro, por sua vez, reforça as limitações para exploração ampla. Abre aspas. A pecuária, em larga escala, tem contribuído para degradar o solo do bioma. Na exploração extensiva, é incentivada a retirada da vegetação lenhosa, substituída pelas gramíneas para dar espaço ao gado. Com a redução da diversidade das espécies, redução da cobertura do solo e pastoreio. A chuva encontra solo descoberto e provoca erosão. Uma erosão mais intensa vai arrastar material que vai se depositar no leito dos rios e dos açudes e reduz a capacidade de armazenamento de água, aumentando mais a vulnerabilidade nessas regiões. Para ele, a saída é tentar manter o solo nos locais mais altos, com uma maior recuperação da cobertura vegetal. Um dos grandes desafios, além de conhecer, conviver com as condições climáticas, o ambiente é reduzir a interferência na cobertura do solo. O fato é que ao longo da nossa ocupação, trabalhamos numa pressão muito grande de sobreexploração, tanto que hoje não se consegue retirar da terra o que se retira há algum tempo. Estamos nos concentrando em torno dos corpos d'água, como açudes para poder sobreviver. Já chegamos ao ponto de exaustão em alguns lugares, com núcleos de desertificação, onde a própria natureza não consegue restabelecer o equilíbrio anterior. Fecha aspas. A concentração das pessoas nos ambientes urbanos pode reduzir essa pressão, na sua opinião. Abre aspas. Mas precisamos de estratégias de recuperação dessas áreas degradadas ou intensificaremos ainda mais o processo de aridificação ou ampliaremos os períodos secos. É um desafio grande que precisa ser atacado com uma educação ambiental mais intensa, educação cidadã com o ambiente natural,
onde as cidades estão inseridas. Isso passa pela valorização da cultura do morador, do bioma. Desafios não só de conhecimento, mas de cultura. Fecha aspas. E prossegue, abre aspas. A permanência dos nativos passa por um estímulo maior e a permanência nas cidades. As cidades do interior estão se transformando em polos em migração reversa, reproduzindo o sistema de vida urbana. Mas a identidade com o ambiente natural está se perdendo. Uma forma de reduzir os impactos é uma educação que valorize os ambientes naturais. Isso passa também pelas áreas de preservação. As unidades de conservação são extremamente importantes para manter grandes áreas nas condições naturais de preservação e desempenham também papel importante de educação para resgatar a identidade com os ambientes naturais, uma minimização do impacto da ocupação e degradação do ambiente. Fecha aspas. Abre aspas. Se tivermos mudanças climáticas acentuadas, é provável que as estratégias não poderão ser aplicadas de uma forma mais ampla. Nesse sentido, precisamos atuar com educação, passando pela educação ambiental e redução da pressão sobre os ambientes naturais. A exploração de uma forma abrangente, como no caso da pecuária extensiva, remoção de madeira para a lenha e o carvão, teria que ser estancada e reduzida. Fecha aspas. O professor Sestaro também destaca a importância de pesquisas voltadas à recuperação de áreas degradadas, contenção de erosão, da movimentação de sedimentos em direção aos rios e açudes. Abre aspas. Estudando é melhor para enfrentar, fecha aspas. O conhecimento sobre o bioma aumenta consideravelmente, sobretudo na última década, com descrição de espécies e mapas de suas distribuições, lista de espécies endêmicas, ameaçadas, estudos para a criação de áreas prioritárias. Para conservação, unidades de conservação, áreas prioritárias para restauração, técnicas de restauração e técnicas de manejo. Em relação às pessoas que vivem nessas regiões, além da educação ambiental, ela destaca a importância de se estimular a valorização da caatinga e da sua biodiversidade, o manejo adequado dos recursos florestais. Eu volto a repetir uma coisa que comentamos no último podcast, que é o Brasil com esta estrutura continental, mas o Brasil não tem somente uma estrutura continental. Além desta estrutura continental, nós observamos no país, justamente pela posição em que ele ocupa no mundo, muitas esferas de ecossistemas e fatalmente com muitos acompanhamentos espirituais para cada local. A diferença de clima, a diferença da vegetação, a diferença de solo, os desafios que o meio ambiente proporcionam, permite com que espíritos em estágios de consciência diferenciados e necessidades evolutivas diferenciadas ocupem efetivamente posições diferentes ao longo do nosso país. Ou seja, não é que o Brasil é simplesmente o berço da evolução. O Brasil proporciona incontáveis berços de evolução para espíritos em todos os estágios, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, inclusive o reino humano. Desafios diversos, com climas diversos e caminhos diversos, permitem determinados desafios na evolução, ou seja, no processo de consciência. Isso nos faz observar realmente a responsabilidade que nós temos. Ouvindo isso tudo, eu vou lembrando do livro Evolução em Dois Mundos, que nós temos oportunidade tantas vezes de citar aqui, em que André Luiz nos fala que traça ali um livro simples da evolução, e para nós é um livro complexo, mas ele vai falando sobre evolução e corpo espiritual, evolução e hereditariedade, evolução e metabolismo, ele vai falando sobre evolução e sexo, células e corpo espiritual, automatismo e corpo espiritual. Então são vários capítulos que, conforme nós vamos lendo, nós vamos compreendendo esse traçado do espírito desde o momento que ele é criado, primeira construção do planeta para receber o espírito. Então André Luiz faz essa dinâmica, né? Ele inicia com a construção do planeta Terra,
para receber os espíritos em diversos estágios de evolução. Depois ele faz uma construção acerca do que é o corpo espiritual e o que ele significa como corpo imortal diante do corpo físico, que é um reflexo do corpo espiritual, e este sim, como nós conhecemos aqui na reencarnação, mortal, né? E aí ele vai fazendo esses caminhos, primeiro automatismo, como se forma a consciência automática, depois as células no processo de evolução, a própria célula como um corpo físico nos estágios iniciais de evolução, a evolução do sexo ao longo do processo de evolução, a evolução da hereditariedade nos mostrando que somos herdeiros de nós mesmos, mas não somente nós, espíritos em humanidade, mas em todos os estágios de evolução. A evolução do metabolismo, mas como o espírito aprende a automatizar o metabolismo e assim por diante. Então, conforme nós vamos compreendendo este processo, eu vou ouvindo, falando sobre esses desafios dos vários locais, nós estamos encerrando hoje os 2 biomas, nós vamos percebendo que caminho lindo de evolução é o nosso país. Nós ficamos tão perdidos ainda em todos os complexos desafios que nós enfrentamos enquanto sociedade, que esquecemos de olhar as maravilhas do processo de evolução nas fases anteriores à fase humana. E, na verdade, quando nós, enquanto sociedade brasileira, aprendermos a olhar estes caminhos da evolução para os espíritos em fases anteriores à nossa, nós teremos um outro olhar para com eles, uma outra visão para com eles. Porque não será apenas o meio ambiente, deixará de ser a natureza, deixará de ser o bioma, serão nossos irmãos em estágios diferentes de evolução. Serão consciências se desenvolvendo na fase de animalidade, serão espíritos classificados como animais superiores, que são as aves e mamíferos, que começam a aprender com o meio ambiente, a desenvolver a consciência para o meio ambiente, passaremos a olhá-los de outra forma, com outro olhar, com o olhar do dever. E passaremos então a entender ali o habitat, a residência de uma sociedade gigantesca que se forma ao nosso redor, em um número muito maior do que a nossa sociedade humana, tão necessitada, no mínimo, para dizer que cumprimos a primeira senda do dever, da preservação do ambiente. E quando conscientes do processo de evolução, tendo cumprido os nossos deveres enquanto espíritos em humanização, seremos aqueles educadores que estimulam com todos os recursos que têm a evolução destes irmãos em outros estágios, tal qual acontece com os espíritos em estágio superior ao nosso, que compreendem efetivamente que na verdadeira caridade e no verdadeiro amor está a mão do superior, que se estende a mão daquele que se encontra no estágio inferior, ou seja, os mentores espirituais superiores, que estendem suas luminosas mãos a nós, espíritos em estágio inferior, para nos ajudar em todos os caminhos no nosso processo de evolução, nos trazendo consciência, sabedoria, inteligência, nos auxiliando em nossos desafios, nos estendendo as mãos e compreendendo as nossas necessidades de aprendizado, nos orientando em incontáveis livros como os livros da doutrina espírita. E também a partir destes livros nos ensinando que é nosso dever fazer o mesmo com os nossos parentes mais próximos, nossos irmãos animais, que também traçam seus próprios caminhos de evolução. Então, meus amigos, nós realmente temos muito a aprender, mas não é apenas aprender para longas discussões, é um aprender para que a ação se torne efetiva. Porque enquanto nós estamos aqui reunidos, discutindo intelectualmente o que estamos aprendendo, nossos irmãos mais jovens, nossos parentes mais próximos, conforme nos diz Emmanuel no livro Emmanuel, estão sofrendo. Então é imprescindível que o aprendizado se torne ação. Nós estamos fechando os biomas hoje, nos lembrando que são eles o berço da evolução. São eles os caminhos por onde os nossos irmãos mais jovens, que nós precisamos aprender a amar, fazem por o seu próprio processo de evolução. Nossa evolução depende
depende essencialmente que sejamos capazes de compreender e agir no auxílio da evolução de outros que nos cercam. Olá a todos, sempre um prazer estar aqui com vocês, discutindo um pouco sobre o espiritismo com o meio ambiente, com os nossos irmãos animais. Nesses últimos episódios nós falamos sobre os biomas e o que nós vimos ao longo destes dias foi que os biomas eles são muito afetados pela ação do homem, que isso impacta diretamente na flora e na fauna brasileira e que diversas espécies estão ameaçadas de extinção. Então, quando a gente para pensar que todo esse processo de alteração da paisagem pode levar muitos animais à extinção, a gente também tem que lembrar que isso também pode levar muitas plantas à extinção. Ou seja, muitas espécies estão sob forte ameaça de desaparecerem por completo do nosso planeta. Existe uma lista vermelha que foi elaborada por diversas instituições que somam aproximadamente 1974 plantas em extinção no território nacional. Dessas, 1.700 são endêmicas aqui do Brasil. Lembrando que endêmico é quando ocorre somente nessa região. A biodiversidade é um dos maiores patrimônios da humanidade. Dela extraímos uma série de produtos que a própria indústria se beneficia. Portanto, protegê-la pode ser encarado também sob o ponto de vista econômico. Pensando nisso, é importante a gente conhecer um pouco sobre essas espécies de plantas que estão em extinção e tentar contribuir de alguma forma para conservá-las. De acordo com o IBAMA, existem 3 níveis para indicar o nível que essas espécies estão ameaçadas. Eles dividem em vulnerável, raro e em perigo. Todos os dias, diversas espécies acabam saindo de um estágio e entrando em outro. Há muitos pesquisadores que trabalham com coletas de dados em campo e com programas de conservação. Muitas pessoas acham que ajudar as plantas em extinção é uma tarefa quase impossível de ser realizada. Porém, existem algumas ações que nós podemos colocar em prática e ajudar na preservação dessas espécies. A maior parte das ações vai ser conscientizar outras pessoas diante do problema. Um dos grandes motivos da extinção da flora é a confecção de móveis. Então, nós podemos optar por peças feitas de madeira reutilizada, por exemplo, ou conferir a certificação do móvel antes de comprar. Sempre adquirir apenas produtos certificados. Nós podemos também realizar plantio de mudas, priorizando plantas em extinção, nas chácaras ou nos nossos quintais, ou em espaços abertos como praças, parques. Prefeituras de diversas cidades disponibilizam esses tipos de muda a fim de melhorar a preservação ambiental. Também é importante a gente tomar cuidado para sempre pesquisar a respeito, pois podemos achar que vamos contribuir e, na verdade, a gente pode acabar criando mais problema plantando uma espécie que não é nativa daquela região. Então, sempre que nós quisermos plantar uma árvore, vale a pena pesquisar se a árvore ela é daquela região da qual nós vamos plantá-la. As principais plantas em extinção no Brasil, citando apenas algumas aqui, claro, são a caixeta, que é uma árvore típica de áreas alagadas e restinga do litoral brasileiro. Ela trata-se de uma espécie do grupo dos ipês, um grupo com elevado valor ornamental e de potência econômica grande. A castanha do Pará é uma espécie na lista de extinção do Brasil. Ela é originária da Amazônia e trata-se de uma das árvores mais lindas e de grande porte do domínio amazônico. A embuia, que é muito conhecida, ela tem bastante flores e folhas pequenas, tendo como característica um tronco grosso, tem ramo com odor de safrol e é típica na região sul do Brasil. O gravatá, ou bromélia monjola, a espécie típica do estado de Santa Catarina, tem a sua flor bem viva vermelha e atrai diversos polinizadores, principalmente os beija-flores. Ela também é muito utilizada em projetos de decoração. Sua reprodução depende de agentes polinizadores específicos. Por conta da devastação do meio ambiente, esse processo tem sido bastante prejudicado. Nós precisamos ter muito cuidado ao adquirir bromélias em lojas de jardinagem. A gente tem sempre que certificar de que a planta ela não foi extraída da floresta, mas sim produzida em viveiro. Outra árvore que é visada na indústria de movelaria é a garapeira. Ela é uma madeira ótima, tem durabilidade e resistência, e ela é muito bonita e de fácil trabalho. Devido à sua exploração, ela já é considerada rara e em muitas regiões já desapareceu. É muito difícil encontrar uma árvore dessa no campo. Outra planta ornamental ameaçada é a catleia, que é um tipo de orquídea.
Ela pode ser encontrada na Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro, porém, por conta da degradação ambiental e da coleta predatória, sua ocorrência é cada vez mais rara. Então, assim como as bromélias, precisamos ter cuidado ao adquirir as orquídeas, certificando-nos de que a planta que estamos adquirindo ela não foi extraída da natureza, mas sim reproduzida em viveiro. Na lista das grandes árvores, nós vamos ter aqui também o mogno, que é muito utilizado na fabricação de móveis, e o mais famoso de todos, que é o pau-brasil, que é uma árvore muito conhecida em território nacional. Seu nome deu origem ao nosso país, e ela é uma espécie presente na lista das plantas em extinção, que foi muito explorada pelos portugueses no período colonial, e com o passar do tempo e a intensificação da exploração, quase não existe mais, com exceção de algumas mudas. Falando um pouco agora sobre a fauna, algumas populações de animais foram colocadas sob enorme pressão com o resultado das mudanças do planeta. Em alguns casos, as populações estão caindo para níveis significativamente mais baixos. Os seres humanos são a maior ameaça à sobrevivência das espécies, com a caça, a destruição dos seus habitats e os efeitos das mudanças climáticas que causam muito dos problemas. No Brasil, segundo o Ministério do Meio Ambiente e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, existem mais de 1.000 espécies com risco de extinção. Aliás, isso é ainda mais triste quando temos em mente que o Brasil é o país com a biodiversidade mais rica do mundo. Dessa forma, só no quesito pássaros em extinção, o Brasil lidera o ranking com maior número de espécies em extinção, seguido pela Indonésia. As causas que levam a esse alto número de animais em extinção é grande, como a gente já citou alguns. Há também tráfico de animais, queimadas, desmatamento, construção de infraestrutura como hidrelétricas, poluição, pois a cidade está cada vez mais próximo das regiões de natureza. Há também a caça predatória e muitos outros. Certamente, uma das causas mais significativas de animais ameaçados de extinção é a perda do habitat. Embora o habitat possa ser perdido devido às forças naturais, como mudanças climáticas, mudanças geológicas, muito, hoje em dia, é perdido devido à atividade humana. Das espécies de animais mais ameaçados no Brasil, nós podemos citar alguns. A ararajuba, também conhecida como guaruba, que é uma ave linda, vem sofrendo com o tráfico e o desmatamento. Sua espécie vive na Amazônia, mas pouco se sabe sobre seus hábitos, o que torna ainda mais difícil sua conservação. Uma muito famosa, que é endêmica aqui do Brasil, que é a arara azul. Ela é encontrada na Amazônia e no Pantanal. Essa ave ela é cobiçada por caçadores, já que suas asas azuis possuem grande valor no mercado internacional. O desmatamento de seu habitat também é um problema muito grande. A ariranha, também chamado de lobo do rio ou lontra gigante, sofre com a extinção devido à caça ilegal, poluição dos rios e pesca predatória, além da contaminação por mercúrio do seu habitat. Dessa maneira, hoje em dia, ela é encontrada apenas no Pantanal e Amazônia. A baleia franco do sul, ela vive no litoral brasileiro e, como resultado, sofre com a caça e pesca e com a poluição das águas. Tem o cervo do Pantanal, que é o maior cervídeo da América do Sul. Ele é encontrado no Pantanal, mas também vive na Amazônia e no Cerrado. O desmatamento e a caça ilegal são as principais causas de sua ameaça. O gato maracajá vive na Amazônia e no Cerrado, na Mata Atlântica, no Pampa e no Pantanal. Ele sofre muito com a venda de sua pele há anos. Atualmente, o desmatamento é o maior problema da espécie. O lobo-guará, o maior mamífero canídeo nativo da América do Sul. O lobo-guará é encontrado no Pantanal, Pampa e Cerrado, e assim, seu grande problema é o desmatamento. O mico-leão-dourado vive na Mata Atlântica e sofre também com o desmatamento e o tráfico de animais. Infelizmente, sua espécie já foi quase eliminada ao longo das últimas décadas, contudo, ainda existem poucas versões nas florestas no estado do Rio de Janeiro. A onça-pintada, o maior felino das Américas, ela é encontrada em quase todo o Brasil, com exceção do Pampa, no qual já está extinta. Desse modo, a destruição de seu habitat e sua pele possui grande valor de venda no mercado mundial, o que incentiva a caça ilegal e predatória. Nós já tivemos a oportunidade de ver sobre a onça-pintada nos episódios anteriores.
do qual eles explicaram um pouco que ela é um animal topo de cadeia e que há pouquíssimas dela em habitat natural. A grande maioria se encontra em áreas de proteção e mesmo assim elas ainda sofrem com a caça ilegal e que é uma vergonha a gente pensar que nós vamos ser o primeiro país com o seu animal topo de cadeia extinto se elas continuarem ameaçadas do jeito que estão. O tamanduá-bandeira vive na Amazônia, no Cerrado, na Mata Atlântica e no Pantanal. Ele está ameaçado de desaparecer devido às frequentes queimadas nas regiões em que vive, bem como a criação do gado e o desmatamento. O boto cor-de-rosa, mamífero de água doce, o boto é encontrado nos rios da Amazônia. Apesar de parecer um golfinho, esses animais não convivem em grupos e dificilmente saltam para fora da água. Portanto, a seca, o desmatamento e a pesca colocaram os botos em situação de perigo na natureza. Tartaruga de pente, que é um outro exemplo de animal em perigo. Em suma, essa tartaruga vive no litoral da Bahia e tem esse nome porque antigamente seu casco servia para fazer pentes. Hoje, o que mais ameaça a espécie é a poluição marinha. Por fim, o muriqui do norte, que é o maior primata das Américas, existente apenas na Mata Atlântica. A espécie sofre com o desmatamento da região, que é uma das maiores no nosso país, e a caça ilegal e indiscriminada. Nós vemos animais de diversas espécies em risco de extinção, e aqui mencionamos apenas os que possuem maior destaque, seja por sua importância de topo de cadeia, como o lobo-guará e a onça-pintada, seja pela importância endêmica, como a arara azul e o tamanduá-bandeira, mas vemos que o que quase não tem destaque são todas as centenas de outros animais em situação de risco ou raros que temos distribuídos entre as classes dos insetos, répteis, anfíbios e animais marinhos, que devido à exploração do ser humano, luta para sobreviver e pouco se sabe a respeito. Então, cabe a nós fazermos nossa parte de sempre que possível defender esses animais, defender essas plantas e fazermos de tudo para não contribuir com o desaparecimento dessas espécies. Vamos iniciar ouvindo Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Ele nos fala o seguinte no 2º capítulo. Milhares de anos foram precisos aos operários de Jesus nos serviços da elaboração paciente das formas. Vou repetir, milhares de anos foram precisos aos operários de Jesus nos serviços da elaboração paciente das formas. As forças espirituais que dirigem os fenômenos terrestres sob a orientação do Cristo estabeleceram na época da grande maleabilidade dos elementos materiais uma linhagem definitiva para todas as espécies, dentro das quais o princípio espiritual encontraria o processo de seu acrisolamento em marcha para a racionalidade. Os peixes, os répteis, os mamíferos tiveram suas linhagens fixas de desenvolvimento. Alguns de nós podem, ouvindo toda esta colocação sobre a extinção das espécies, nos perguntar: será que não é nosso papel, de repente, auxiliar na modificação dos corpos físicos para o espírito em evolução? Se tem uma coisa que nós aprendemos estudando a doutrina espírita, que nós compreendemos abrindo os caminhos da evolução, abrindo esta porta da evolução, estudando os diversos livros, um deles que nós acabamos de citar como Evolução em Dois Mundos, A Caminho da Luz, o Evangelho segundo o Espiritismo, é que não é papel do homem jamais causar sofrimento. Não é nosso papel auxiliar a extinguir corpos físicos. Vocês imaginem, vamos pensar um pouco melhor. Bom, enfim, trata-se da evolução também do modelo físico do homem. Vamos extinguir a espécie humana atual, diriam os espíritos superiores, a fim de que um modelo físico novo seja colocado no planeta. Isso nos chocaria profundamente. Vão extinguir o nosso corpo? Nós vamos ser todos mortos?
Deixaremos de existir de uma hora para outra e um novo modelo físico humano surgirá? Conforme nós estudamos a evolução, nós sabemos que há espíritos responsáveis por esse processo. O próprio Emmanuel descreve no livro A Caminho da Luz a respeito do grande cataclisma que levou à extinção daquele modelo físico dos dinossauros, que eram também espíritos em evolução em fase de animalidade, que foram necessários no primeiro processo de evolução. Não cabe a nós, espíritos em humanidade, que mal começamos a engatinhar no processo de evolução e a compreender o nosso próprio corpo como um instrumento de evolução, definir os caminhos efetivos de quais modelos físicos devem ou não permanecer no planeta. Então vamos extinguir as espécies. Meus amigos, fosse assim uma verdade, não responderíamos pela lei de ação e reação. Não teríamos expiações diante deste processo que nós estabelecemos. Primordial compreendamos que o nosso papel é amar, auxiliar na evolução, dar todos os recursos para que possam evoluir os nossos irmãos em outros caminhos de evolução que não somente o nosso. Para ilustrar melhor isso, eu vou trazer aqui uma colocação do livro Plenitude de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, em que ela nos fala o seguinte: num prolongamento da afetividade, a consciência pela Mãe Natureza ressalta como de importância fundamental para o equilíbrio ecológico, por consequência, de todos quanto contribuem para a sua harmonia. Então, meus amigos, nós temos aí um caminho importante de entendimento e eu arrisco aqui a dizer, diante de todas as evidências científicas, arrisco aqui a dizer, diante da literatura espírita, arrisco aqui a dizer, diante do livro Evolução em Dois Mundos, arrisco aqui a dizer, quando nós vamos compreendendo melhor as bem-aventuranças, o maior mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, o Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo, conforme nos diz o Espírito de Verdade em o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós temos uma urgência de ação, o quanto antes. A bem da verdade, nós já passamos do período em que nós tínhamos de agir com mais tempo e mais cautela, o tempo que nós estamos falando há tanto. Nós temos tempo, este tempo acabou, nós não temos mais este tempo, porque urge uma mudança imediata, porque diante daquele período que nós dizíamos que nós tínhamos tempo, nós temos já incontáveis expiações, e não houve um estacionar do homem e de suas ações a fim de que ele pudesse refletir diante qual seria a melhor ação diante do Evangelho. Ao contrário, o nosso desenvolvimento intelectual passou a nos trazer recursos que, utilizados de maneira longínqua do Evangelho segundo o Espiritismo, utilizados, eu vou dizer até mais, das bem-aventuranças, longe das bem-aventuranças, distante da palavra de Jesus, nós nos tornamos destruidores, verdugos dos animais e de toda a natureza. Nós temos, indo na contramão de todo o trabalho executado pelo Cristo, feito o contrário, destruindo este trabalho, distantes da nossa verdadeira essência, distantes do entendimento de que somos todos um perante Deus. Somos espíritos individuais, é verdade, mas estamos ligados uns aos outros. Na natureza tudo serve, tudo se encadeia, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Tudo se encadeia, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Nos diz a questão 540 do Livro dos Espíritos. Olhemos a destruição das florestas, os incêndios, as caçadas, os abates, a destruição do mar, a destruição com a poluição do ar, a destruição da camada de ozônio. E temos realmente coragem de, ao olhar tudo isso que nós temos estudado aqui juntos, a extinção de tantas espécies, essas que nós citamos é só no Brasil, extinguimos, Senhor Jesus, os modelos físicos construídos por seus trabalhadores do amor, para que os espíritos encontrassem aporte seguro no desenvolvimento da consciência. Extinguimos, Mestre. O que dizer para Jesus, meus irmãos?
diante de tudo isso, temos realmente coragem, trazendo a compreensão da evolução para nós no hoje, dizer que estamos amando uns aos outros como irmãos de jornada, espíritos em evolução em diversos reinos, conforme Jesus nos amou, conforme nos diz a doutrina espírita. Urge uma mudança da compreensão dos ensinamentos do Cristo, em paralelo à compreensão da evolução. Urge que nosso pensamento adentre a era do Espírito, para que a catástrofe de nossas ações não seja maior. Para que nós possamos, o quanto antes, interromper a egrégora de violência, destruição e crueldade que envolve todo o planeta Terra. Vou trazer aqui, para ir encerrando a nossa conversa deste episódio, a colocação de 2 livros que não são espíritas. No entanto, nos trazem um entendimento maior acerca das lições de Jesus. Um se chama Um Novo Mundo, o Despertar de uma Nova Consciência. Lá, no último parágrafo do livro, o autor nos diz: os mansos são os que não têm ego, aqueles que despertaram para sua verdadeira natureza essencial como consciência e a reconhecem em todos os, entre aspas, outros, em todas as formas de vida. Vivem no estado de rendição e assim sentem que são um só com o todo e com a origem. Eles incorporam a consciência desperta que está mudando todos os aspectos da vida no nosso planeta, incluindo a natureza, porque a vida na Terra é inseparável da consciência humana que percebe e interage com ela. Esse é o sentido de os mansos possuíram a Terra. Meus amigos, temos nas mãos o Consolador prometido por Jesus. As primorosas lições que unem ciência e religião, que explicam a fé, que traduzem as diretrizes para o homem de bem. É preciso nos tornarmos este homem de bem, porque, meus amigos, muitos estão sofrendo diante da nossa inconsciência do amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Deixamos aqui o nosso abraço fraterno. De todos os voluntários da SEAMA, a nossa gratidão profunda por terem estado conosco e o nosso pedido de perdão à natureza, ao Mestre Jesus e ao Brasil.